Bom, bom dia, meu nome é Gilberto, eu sou professor pesquisador junto ao Instituto Virtual de Mudanças Globais da COP UFRJ. Eu vou fazer aqui uma exposição do que foi o nosso curso Pirólise de Resíduos Sólidos da bancada ao mercado. Esse curso foi realizado nos dias 24 e 25, aqui no Instituto IVIG, tá? Sob a coordenação do professor Marcos Freitas e professor convidado eu e o professor Luiz Guilherme. Tá? O curso foi montado em dois módulos, o módulo 1, um módulo teórico e o módulo prático. O módulo teórico, nós discutimos resíduos sólidos. Os seguintes resíduos: resíduos de biomassas, resíduos plásticos, resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos de saúde, blends industriais, lodos de estação de tratamento e resíduos animais. Bom, outro assunto abordado foi caracterização química e análises preliminares, processos termoquímicos, pirólise, a pirólise no contexto nacional, princípios da pirólise, os parâmetros, né, que constituem a pirólise, classificação, mecanismos em fase gasosa. Outro tópico abordado foi produtos de pirólise, carvão, óleo e gás. E a caracterização desses produtos, caracterização química, físico-química e métodos instrumentais. Bom, finalizando com aplicações e mercado desses produtos, carvão, óleo e gás. O módulo 2 foi o módulo prático. Teve experimentos em reator de bancada e visita ao reator industrial do IVIG da UFRJ. O que acontece? Nós preparamos seis vídeos desse curso, né? Então, os vídeos que se seguem, eles foram divididos. O primeiro vídeo consta da parte de introdução, em que o professor Marcos fala do histórico do IVIG e fala das atividades que são realizadas no IVIG. Depois o professor Gilberto, falo especificamente sobre a pirólise, toda essa parte de resíduos aqui sólidos, a parte dos processos, caracterização química, todas a base, os conceitos básicos de pirólise, e falo sobre carvão. Depois o professor Luiz Guilherme, no último módulo, que é o módulo 6, ele fala especificamente de óleo de pirólise. Então, cada módulo, cada parte, né, em cada módulo, dividido em 6 partes, cada parte vai tratar especificamente de um assunto. Vai. Bom, um pouquinho do óleo, vai. O óleo. Óleo pirólise, óleo pirolítico, bio-óleo, extrato pirogenoso, fumaça líquida e alcatrão. Tem mais algum? Fumaça líquida? Vinagre de madeira. Vinagre de madeira. Mais algum? Vinagre de madeira é uma boa. Vinagre de madeira é coisa de bem antiga, né? Espremer e tirar o ácido acético. É o que dá acidez do bichinho. Esse cara não vai receber certificado. Não, aquilo não. É o Aquino. Não, aquilo está fora. O fumaça líquida, antigamente tinha uns reatores chamavam de rabo de tatu, né? Aquele, parecia um iglu, uns reatorzinhos de pirólise, tijolo. Já viu isso, né? Faz carvão, né? Carvão aqui é outro aqui. Aqui é um reatorzinho de pirólise bom e barato, né? Bom, vai para frente. Bom, aqui então é uma matéria lignocelulose que, em termos de. Agora eu vou para o óleo. Eu estava no carvão, agora eu vou para o óleo. O que eu posso ter em termos de óleo? A celulose, a lignina. A lignina é responsável basicamente por compostos fenólicos. Professor, apertei de você. Vamos segurar assim.
Chama. Professor Beto, Ah, só para esclarecer, já que eu ainda não olho, naquela parte do carbono, o equipamento é o EDX 720, foi feito da composição química. EDX. Obrigado. Se quer que é bom. EDX. Bom, eu tenho que ir lá fazer um curso em EDX. A lignina, não sei se você lembra, eu mostrei 3 unidades de lignina, 3 álcools: sinapir, fumaril, pueril, coniferil. Então, tem muitos grupos fenóis. Alguém tem que ser culpado no óleo pela presença de determinados grupos funcionais. Tá? Os fenóis, normalmente, vêm tudo de lignina. Ah, Gilberto, mas pode um carboidrato de 6 membros desidrogenar, formar aromático, depois entrar o oxigênio? Pode tudo na fase gasosa. A hemicelulose vai para esse pessoal do lado de cá, os açúcares, pentoses e hexoses, ácido acético lá em cima. Aí pentose e hexose, aí você tem xilose, bem mais uma série de açúcares. Que a gente não é comum, mas açúcar você tem hexoses, pentoses, trioses, enfim, tem umas oses, né? Aldoses e cetoses. Eita, estou lembrando isso aqui lá do jardim da infância. Tem ácido fórmico, ácido levoínico, fulfural, novamente ácido fórmico. Para o lado de lá é a mesma coisa. Por quê? Aqui é hemicelulose. A hemicelulose é um conjunto de carboidratos diferentes. A celulose é o único carboidrato. Tá? É a glicose. De cinza, 0 a 2%, está ativo, de 1 a 5%. Que pode ser de diferentes tipos. Né? No caso ali, para dar compostos fenólicos, está mais ligado a taninos, talvez. Substâncias tanínicas. Vai. Então é muito importante. Eu não faço, mas tem muita gente que faz. Estudo preliminar da biomassa, lignocelulose. Teor de lignina, teor de celulose. Tem um pessoal lá do INT que pode fazer isso. Aí a gente vê o teor de celulose e hemicelulose e lignina em diferentes biomassas. Madeira dura, madeira macia, bagaço de cana, palha de trigo, grama. Repara que o teor de celulose é mais ou menos o mesmo, 35, 40, pode ser 50%. Por que isso é importante? Por causa do produto final, do óleo principalmente. A hemicelulose, só tem de mecanismo de fase gasosa, olha a lignina. Tá? Então tem mais biomassas lignocelulose, tem concentrações diferentes. Não acredito que para a grande maioria dos que fazem pirólise isso venha a ter uma importância muito grande. Por quê? A não ser que você queira determinar pontualmente quem é a substância que está dando uma atividade. Muito pouco provável. Porque o que está dando atividade é um conjunto de coisas. É um conjunto. Então eu não quero nem me meter ali. Deixa o conjunto funcionar. Desde que você tenha uma repetibilidade da tua biomassa. Não vai querer ter esse conjunto de informações no resíduo sólido de saúde. Um resíduo sólido urbano não vai ser reprodutível. Tem um amigo aqui aquele rapaz que eu conheci, não é meu amigo, mas eu conheci, ele já disse que é amigo. Aquele rapaz que eu conheci, ele estava falando sobre isso. Isso não se faz pirólise de resíduo de saúde, resíduo urbano. Você faz pirólise se quiser. O problema é seu. Se você tiver o político, então. Mas você falou é importante o resíduo de sólido urbano, lixo, no caso. Repetibilidade é muito difícil. É igual você ter. O plástico de hoje não é o plástico de amanhã. Por que isso aqui, o que o Giga estava falando? Isso aqui está misturado, vários plásticos, mas é tudo polietileno, alta e baixa densidade e polipropileno. Tem uma certa homogeneidade na heterogeneidade. Coisa horrível. Pegar um lixo urbano, não tem.
Complicado. Saúde, não tem. Blend industrial, não tem. Poda de árvore. Mais ou menos, acho. Não sei, tem que ter uma bióloga que Mas aí tem tanto parâmetro no meio disso também. No meu caso, por exemplo, que eu peguei pela polietileno de alta densidade, a mesma tampinha. Eu mexi na temperatura, já mudou, cara. Então, além a poda de árvore, você vai pegar árvore de diferentes procedência, né? Depende do fim que você quer. Você está com uma coisa muito específica, aí não dá, aí tem que ter uma coisinha certinha. Não, quer queimar depois o óleo, queimar o carvão, não é combustível. Influencia a densidade da árvore, influencia muito nesse caso. A densidade da árvore. que está diretamente ligado ao lignina também. Quanto Né? mais densa, mais lignina, aí Tá. Eu olho lignina. Aí entra a questão da pirola, de todo zero, temperatura, a gente pode alterar. Mas a própria madeira, ela não faz esse tipo de diferenciação. Beleza, vamos em frente então, porque agora você chegou atrasado, não pode fazer pergunta, tá? O moço. Isso tem que abrir a pergunta, eu quero fazer um monte de pergunta. Virou? Já foi para outra? Bom, vamos lá. Então, bagaço, agora um bagaço com diferença. Esse bagaço não é o nosso bagaço, é um bagaço de literatura, tá? Com umidade, material volado, teor de cinza e carbono fixo. E uma relação entre os dois. Carbono fixo e material volado. Bagaço com diferentes referências. Aqui é isso que eu queria mudar, diferença de referência. Olha a umidade lá. Diferente referência, diferentes valores. O material volátil no segundo ele bem. Então, normalmente eu desligo isso aí antes. Então, você pode encontrar na literatura diferentes valores, então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Já análise de carbono, nitrogênio e oxigênio mais enxofre. Tá? Vai depender muito em biomassas. Como eu falei, carbono e nitrogênio vão lá para cima, o oxigênio também é alto. Nitrogênio e enxofre vão depender dos extrativos, tem mais ou menos conforme a origem, tá bom? Então, são bagaços de origem sul-africana, Estados Unidos e Índia. Não é o nosso bagaço. Então, tem que tomar cuidado. Por favor. Aí, teor de bioóleo, carbono e gás, tá? Com diferentes temperaturas. É outra coisa, em função da temperatura você vai ter rendimentos diferentes. Tá? Não gelo. Eu não gosto de ir a mais de 550 gramas. Aliás, tudo que eu trabalhei na minha vida, eu trabalhei 500 gramas. Tá? Mas depende muito do que você está com plásticos. Os plásticos já têm um comportamento diferente. Talvez você tenha que ir a 550, 600. Plástico já tem uma dinâmica totalmente diferente de formação de cera em alguns casos. Tá? Repolimização ou ligômeros. Tá? Tem uma coisa mais complicada. Vai. Aí, normalmente, esses óleos de biomassa são um almoxarifado completo, muita coisa dentro. Quem estuda cromatografia, GCMS, pode ser uma cromatografia normal, pode ser cromatografia bidimensional, e você até consegue ver classes de isômeros, e é uma coisa bem complexa em termos de composição química. Você vê, aqui tem os ácidos, olha a quantidade de ácido que você pode ter. Ácidos ésteros, tá? Olha lá, butirolactona, enfim, vários ésteres, tanto de cadeia aberta quanto de cadeia fechada, no caso das lactonas, álcools, cetonas, aldeídos, aí acetol, glicoaldeído, função mista, açúcares, derivados furânicos, anéis 5 mesmo, oxigenado, fulfural, hexametilfulfural, hidroximetilfulfural, fulfural,
guaiacóis, no caso dos fenóis, um monte de fenóis, tá? No caso vindo de lignina, esses fenóis. Então, a composição química é extremamente complexa. Para você ter quem é uma atividade, uma determinada aplicação, é muito complicado. Tá? Queima com muito oxigênio, tá? Diferentemente do plástico. Pode dizer. Tá bom. Devia ser café. O que é café? Aí, ó. Então, agora, esses são fenóis, alguns fenóis, tá? Isolados em análise de óleo. Porque você tem a fração líquida, ou você consegue separar o óleo, ou você tem que extrair esse óleo. Como é que eu vou extrair o óleo? Com um solvente. Ah, mas eu não quero saber isso, eu vou ter que extrair com solvente o óleo? Com solvente a polar, solvente polar, aí já não quero mais, não me interessa fazer isso. Tá? Porque já vai ter mais um passo na outra coisa. Destilar, pode ser destilado, mas você tem um extrato pirolenhoso, talvez ainda conserve porque arrasta os orgânicos, e fica com resíduo lá, que provavelmente seja um alcatrão. Tá? Então você tem extração, destilação, modificações sintéticas no meio reacional. É um meio aquoso, meio complicado. Então, eu vou extrair especificamente as bases da ação ácido-básica. Depois eu venho e vou extrair os ácidos, depois eu venho e vou extrair os neutros. É uma marcha analítica gostosa, mas também é uma loucura. Tá? Do ponto de vista separar para entender o que tem dentro é interessante, mas do ponto de vista comercial não. Vai. Vem contar esses fenóis todos, é loucura. Aí você não está vendo, mas eu estou juntando a Evelise. Você vê que está sendo citada demais, né? Você vai ganhar um prêmio. Uma coisa interessante é quando você procura a atividade. Quem é que está dando a atividade para dentro? Tá? Então, isso aí é vancomicina. Vancomicina. Vancomicina é um anel interessante. Olha só, tem vários A, B, C, D, E. Tem vários anéis aromáticos. Tem fenol nas pontas, fenol. Tem éter entre anéis. Mas tem muito fenol aí, né? Grupo aromático, o aromático, o B aromático, C, D e E, tudo aromático, o grupo H. Eu nunca priorizei vancomicina. Eu nunca priorizei vancomicina. Mas será que eu priorizando vancomicina eu tenho os fenóis? Teoricamente tenho fenóis. E aí fenóis, eles são ditos como me ajuda. Quando você tinha criolina, os fenóis são o quê? Potencialmente atividade. Bactericidas. Você usa em limpeza, né? Desinfetante. Cresol, criolina, alta concentração de fenóis. Tá? Então são bactericidas, enfim. Os bichinhos aí matam tudo. Então, aí o cara começa. Só que você vai ver essas estruturas na literatura e elas não tem nada a ver uma com a outra. São às vezes totalmente diferentes. Princípio ativo, químico. O problema que é interessante é porque o bichinho, tá? Os biólogos aqui sabem melhor que eu, eles adquirem uma certa resistência a determinadas coisas. Então, assim, quando você dá esse. Porque quando se usava, por exemplo, esse óleo de pirólise, era muito usado nas chácaras, nas fazendas, nos mourões, nas cercas. O cara untava aquilo ali para impedir insetos, para impedir cupim, sei lá o quê. Então, são coisas
bem interessante para você começar a ter estudo acadêmico profundo, mas dá uma trabalheira no campo. Tá? Vai. Tem 3 para apertar o negócio agora. Bom, aí é o resíduo de biomassa, lignocelulose e resíduos plásticos. Que hora que eu tenho que parar? Quanto? 45 minutos. Ainda tem para parar? Tempo. Então vamos lá. Resíduos. Eu não vou ver esse resíduo todo, tá? Maluco. Esse é o resíduo que nós estávamos fazendo na terça com pirol. Nós estamos ali, aonde nós estamos? No outro estação do tratamento, resíduos animais. Também conhecido como terça insana. Hã? Terça insana. Desculpa. É um outro apelido. Pô, sacanagem. Você falou na. Esse Ô Gilberto, tá no Tinha 6. um grupo que fazia Tá no isso. 6. Chegou no 7 ainda não. não, estação do tratamento já foi. Lá na terça. Sim. Então agora você vai entrar no 7. Ah, não sei. Resíduo de animal. Cama e fezes. Isso. Bom, mas o resíduo plástico. O resíduo plástico, o Giga até já falou alguma coisa, mas vamos dar uma olhadinha. Vai. Aí então aquela figura. A figura, agora na entrada, você substituiu. Ó, você substituiu. Tem a matéria-prima agora é plástico. Continuamos com a nossa composição química. A entrada, a composição química. Tem alguns plásticos ali, ó. O Giga falou de polietileno de baixa, alta, PVC, o Vigão, PET, PP, poliestireno, vai por aí afora, daqui a pouco eu não sei mais, porque tanto plástico aparece. E esse pessoal do Lima, quem é do Lima aqui? Teve alguém do Lima aí. Você é do Lima? Andou pelo Lima. Você é do Lima? Hã? Ima. Macromolécula. Então, Beleza, mano? o pessoal do plástico pode ajudar, tem tantos siglas, né? É plástico quanto tipo. Mas é interessante. Tem uns plásticos, lembra que eu botei lá naquela tabela aperiódica, né? Os plásticos com simplesmente carbono e hidrogênio e depois oxigênio, nitrogênio, show. Vai por aí afora que eu não sei, não é minha área plástica. Mas plástico a gente tem que tratar como polímero, né? E é bem mais. Quando a gente trata lignina como polímero, tem gente que não gosta. Eu também acho que não é. É uma macromolécula. Uma macromolécula, né? Mas porque tem que. Polis estão partes, meros partes, né? Várias partes. Então, aí tem os plásticos, as suas composições. Mecanismo em fase gasosa diminui um pouquinho em relação à desidratação, por exemplo, se eu tenho polipropileno, polietileno, hidrocarboneto puro, você não tem que desidratar. Então cai isso aí. Cai muito em função de lignocelulose. Você está cheio de grupo oxigenado, aí você pode tirar muita água, ou descarboxilar, ou descarbonilar. Descarbonilação, a mesma coisa. Você vai encontrar em alguns polímeros o grupo CO. PET, por exemplo, você vai encontrar o grupo CO. CO2 é ácido de halogenação, é o caso do vilão lá do PVC. Tá? Aí você vai ter geração de cloro extremamente prejudicial ao processo. Repare que isso é muito repetitivo. Só vai tornando mais complexo quando você vai misturando as coisas. Tá? O processo em si, quando a gente estuda cinética, é complicado, porque a cinética é de ordem N. Tá? Você não tem, dentro de cinética, eu já vi vários trabalhos, tá? Mas quando se você tem, por exemplo, uma coisa mais simples, celulose,
Imagina, já é uma coisa extremamente complexa facilmente. Mas ele vai pegar um lixo. É uma coisa de ficar doido. Por isso que aquele rapaz lá do engenheiro químico estava falando, exatamente sobre esses dados que você tem para fazer a quantidade de combinações em fase gasosa. Complicado. Então, aqui a gente aumenta um pouco a temperatura nas condições de pirólise, na quarta entrada. Aumenta um pouco essa temperatura. Tá? Aqui tem, João, a temperatura que chegou mais para plástico foi o quê? 500? 595. Quanto? 512 graus. Você não Não, tem- mas lá fora, né? Na câmara, né? Na cama. Mas lá dentro, 500 graus, mais ou menos. Vai ver a massa. Entrega para a massa. E um caso, nós tivemos grande formação de cera. Foi isso? Parafusina de cera. Então, vai depender dessas condições aqui de trabalho, tá? E tempo de retenção e temperatura. Bom, na formação dos produtos, nesse caso aqui, o carvão vai lá para baixo. Se tiver, a formação é muito pouca. O óleo vai lá para cima, tem 70% de óleo. Tá? Pouco carvão e gás. O gás é um gás bom. Tá? Você volta com ele para queima. Tem feito aqui, deu resultado positivo. Tá? Então você tem um grande percentual de óleo. O óleo, o Giga mostrou, tem algumas frações aqui, tá? Você consegue fracionar. O ideal seria que ele saísse dessa forma, mas não vai sair não. Tá? Mas tem grande potencial como combustível. E a ideia nossa é misturar esses óleos de diferentes origens. Tá? Bom, estudo, análise dos produtos, novamente, todos aquelas análises que eu comentei. Aplicações, o carvão pode ocorrer. Com certeza, o destino vai ser diferente do carvão de lignocelulose. Volto a dizer, tem muita gente fazendo essa mistura de pirólise e copirólise. Tá? Copirólise é quando você mistura duas espécies diferentes, tentando o que uma fragmenta em fase gasosa, recombinar com outra. Você, copirólise, copirólise, pirólise catalítica. Tá? Isso está sendo bem explorado. Catálise é uma coisa extremamente importante para a gente. Tá? Pena que a gente não consiga fazer tudo isso. Tá? O meu sonho era ter um grupo enorme de pirogéus e pirogóis para que a gente pudesse trabalhar em todos esses setores diferentes. Agora mesmo, o Aquino vai trabalhar comigo na horta. Já estamos fazendo uma horta aqui atrás, que a gente vai usar um carvão de bagaço, e o Aquino mas o Aquino é agrônomo, né? Florestal. Pois é, mas esses caras têm umas especificações que às vezes me enrolam. Florestal, agrônomo. Eu sou de produção. Eu não. Mas até comecei com ele que a gente, nesse processo de fazer esse experimento e tal, análise de todos, tem que fazer a análise do solo primeiro. E de análise de solo, eu entendo. Para começar a ver e comparar com outros locais, senão a gente não perde o diferencial. A ideia é a Mas seguinte: tem que ter- aqui atrás de vocês tem uma área enorme que estava Esse é o bom desativada. que fica em todas as áreas. Aí nós pegamos essa área, limpamos a área toda. Já que a gente vai produzir carvão, vamos ver o que a gente pode fazer preliminarmente aqui. Tá? Então, só que tem que ter uma pessoa que entenda disso, não sou eu. A única coisa que eu fiz foi capinar. Capinar é comigo mesmo. E aí, nós vamos fazer as análises. Esse carvão, por exemplo, que está aqui, é o carvão de bagaço de cana. Ele teve vamos dizer
método de pirólise que não foi eficiente. Então ele ficou meio de torrefação, meio na carbonização. Ela foi mais ou menos 350 graus. João, esse material que deu a meio carbonizado, meio não. Quanto? Então, se foi 500 graus, o tempo de retenção Não, dele deve foi... ser na câmara. Porque a gente tem sensor na câmara de combustão, na câmara onde se fogo, e tem um sensor no interior. Uhum. No interior deve ter chegado... Vocês vão ter a oportunidade de ver, são termopar. Você tem uma câmara, que vão medir a temperatura. o reator é cilindro dentro de uma caixa, essa caixa é queimada. Então tem uma temperatura nessa área queimada e temperatura interna. Você precisa ter uma coisa confiável de que a temperatura externa e a temperatura interna estejam sendo medidas realmente. E quanto tempo isso fica dentro do reator? E aqui, Gilberto, nós fizemos um reator pequeno também, esse mesmo bagaço, e chegou a 300 e pouco, e aconteceu a mesma coisa. Quando a gente tirou o carvão, tinha parte carbonizada, não sei se o termo Sim, aí eu não vou perder isso aí, e resolvi fazer com aquilo aqui atrás, tá? Eu tenho uma área preparada para isso. Já teve uma horta aqui, antes de eu começar a trabalhar aqui, já teve uma horta aqui atrás, que era fornecida para o pessoal que trabalhava. Funcionava legal. Esse eu não consigo. Agora o lance é escolher bem o que vai ser plantado. Porque você não pode. Eu quero nos temperos. Quantidade de. Quero tempero. De biocarvão. Você não vai falar do chá, vai falar do biocarvão. E aí vai ser várias quantidades de acordo com a análise do solo e a gente tentar ver o que. Você vê. Uma parte de horta, uma parte florestal, isso que eu estou pensando, e uma parte de cana-de-açúcar, que é o objetivo. Você vê o seguinte, eu estava falando no início. 3 canteiros pelo menos de cada Com e sem, né? Com carvão e sem carvão. Com e sem. O que eu estava falando no início é o seguinte. Veja bem, a minha formação é químico orgânico, tá? Com interesse em pirólise. Então parte de determinação de composição química e estrutural de carvão e de óleo de pirólise. Nem gás eu estou colocando na questão. Cada um seu cada um. Dá para fazer? Dá. Esses testes eu tenho que chamar alguém. Então eu tenho que chamar quem? O Aquino Florestal. Tá? Pode ser que você tenha um agrícola também. Aí, por quê? Porque o cara entende da parte de solo. Tá? Então, cada um, a pirólise é muito interessante por causa disso. Eu sei, sabe nada. Porque a parte cinética, por exemplo, tem pessoas aqui que eu já conversei, que eu vou fazer parceria com eles. Eu tenho certeza que eles vão me agregar muito. A parte de polímeros, por exemplo, seria ótimo estar com imã, mas por enquanto eu estou com INT, que é ex-aluna, então é compósito polimérico. Beleza. Então o pessoal do asfalto tem interesse também. Beleza. O pessoal da construção civil, estará com eles. Então, cada um tem interesse. Agora, de construção civil eu entendo nada. Porque ele tem que me dar os parâmetros que precisam ser feitos, as análises, e eu entro com os parâmetros químicos, físico-químicos e análise instrumental. É o que está aqui, ó. Só um segundo. Aproveitar aqui, porque é o seguinte, quem quiser, tiver interesse, eu fiz agora, fala que eu fiquei com o agrônomo, mas a gente acaba sendo um pouco agrônomo também. Que eu fiz um levantamento junto com o pessoal daqui da equipe, com o Guilherme, com a galera, que era do levantamento da produção agrícola e florestal do estado do Rio de Janeiro. Então, são 92 municípios. E aí, fizemos, para poder fazer um trabalho mais assim, de pesquisa, fizemos um ranking do quem produzia mais, quem produzia menos, chegando a uma determinada quantidade de produtos que a gente não sabe para onde vai, porque o cara produz laranja, vai para São Paulo, vai vir açúcar em Madureira, e ninguém sabe para onde vai. Mas o resíduo, pelo menos do IBGE, que era a única fonte que a gente tinha, a gente fez o levantamento
do que tinha no IBGE 2021 e 2022. E chegamos aos 92 municípios. E fiz uma escala dos municípios mais importantes. 10, os 20 principais municípios desses 92. Eu tentei publicar isso no INEA, na revista do INEA. Está pronto, todo chega do meu modo lá, mas está prontinho, a maneira que a gente conseguiu fazer. Só a INEA está fazendo negócio de impacto ambiental, nem me deram resposta, então fiquei meio chateado, bola para frente. Mas o trabalho está disponível, quem quiser pode pegar, que aí tem o ranking dos municípios, pode criticar a metodologia, contribuir com novas formas de levantamento, que é um levantamento que requeriria muita ida a campo. A gente pensou em fazer visita em fábricas de laranja, fábricas de abacate, sei lá o quê, fazer tudo para poder conseguir ter melhor direcionamento dessa produção local, porque a produção local de resíduo orgânico nem sempre fica no município. Muito vai embora e a gente não tem esse controle. Isso não, talvez nem conseguisse ter esse controle. Mas era uma função, enfim, linha de pesquisa que a gente estava tentando fazer. O Gilberto, o Guilherme, o Thales, o Lucas, a turma que trabalha com a gente, está fazendo, me ajudando muito a compor. Está pronto o trabalho. Quem quiser, eu boto para frente. Nem eu não. Quero ser criticado pra caramba. Só quero que o Botafogo seja campeão, né? Aí você está sonhando. Pronto. Licença que eu vou até atorar. Não devia ter tocado. Eu sou provocado. É só. É provocado. Olha só, vamos para frente. Então, aí a aplicação vai mudar completamente. Tá? Então, cada hora que tiver a primeira entrada nesse esquema, mude o final. Tá? Não mantenha o final igual, não, senão vai estar crítico. Muda. Pegar é o RTL 9. Bom, plástico é como o Giga falou, pode vir assim, ó, beleza. Mesmo assim não é beleza, a gente pensa que é beleza, mas não é. Tem um rótulozinho aqui para atrapalhar. Tem a tampinha, tem tudo. Então, pode ser que tenha isso. Se tiver assim, tá ótimo, tá? Aí complicou um pouquinho. Nós recebemos aqui resíduo de palha, de coisa de palha. Tem muita gente agora querendo ir para esse lado, né? É interessante, mas às vezes, volto a dizer, entra aqui novamente, esse tipo de resíduo é o político. Tá? E estratégia de coleta, de transporte, é muito importante isso. Às vezes tem uma coisa aqui por exemplo, Palha de Guanabara, talvez um pouco acesso que você consiga, mas é uma universidade, né? Então é experimental. Tá? Mas isso tudo está muito ligado à estratégia. Imagina uma quantidade de palha, tudo plástico, mas é um desacerto. Se tiver muito PVC, por exemplo, já vai o nosso projeto com problema. Tá? Então, coleta, transporte, estratégia de remoção disso aí é muito complicado. Mas pode fazer piróide? Pode, beleza, óleo, vai. Tá bom? Aí o professor Gilberto fuçando o lixo. Foi o projeto que a gente começou com o Luciano, há muitos anos atrás, lá de Furnas. Que era isso aí, lixo urbano, tá? Grande quantidade de plástico. Tem como o Guilherme falou, tem um plástico que você separa, mas tem o outro que não, que é o sujão mesmo. É esse tipo aqui, ó. Esse tipo de plástico aqui. Porque tá bom. Só questão de você, no final, ter um trabalhinho de purificação, refino do óleo, ou mesmo destinar para, como ele falou, destinar para refino junto com o petróleo. Tem o Márcio, que é meu aluno, foi meu aluno, que está no centro. A ideia é conversar com ele bastante sobre essa questão de óleo. Eu tenho, nas transparências na slide lá do início, eu mostrei lá, tem uns 10 alunos mais ou menos que se formaram comigo em Piroca,
que eles estão estrategicamente espalhados, só que eles ainda não entenderam que eu quero ocupá-los. Né? Mas o problema de fuçar o lixo é que você pode encontrar um monte de coisa indesejada. Mas os catadores agradecem. Vai. Esse é o lixo, o plástico que chegou aqui, ó. Lá você está vendo ele dentro do reator. O nosso carvoeiro aqui é o nosso carvoeiro é o João. João entra lá dentro, faz tudo que tem que fazer, sai, é uma confusão danada. Né, João? João adora entrar num reator e depois de pior. Vai. Bom, o plástico, ali, ó. Aqueles primeiros lá, ó, polietileno, propileno, isopreno, você vê, carbono, hidrogênio, beleza, chuchu, muito bom. Do segundo time aí, temos o organo clorado, organo fluorado, mas o clorado é que é o nosso problema. Tá? No terceiro grupo dos oxigenados, lembra lá da nossa tabela aperiódica, né? Hidrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, organo clorado, nitrogênio, organo clorado, enxofre também. Bom, normalmente esses grupos, repara, se for um lado, o primeiro lado, do 21A, 21B, 21C, se eu estiver em fase gasosa, eu só vou ter grupos alquilos. Mais nada. Não vou ter mais nada. Então, de recombinação, né, é muito bom. Só se a tua recombinação você não tiver controle dela, porque você está falando de polígono de alto peso molar. Ó, agora, pelo amor de Deus, eu preciso do pessoal do INE. Alto peso molar. Quando isso recebe temperatura, tá, a degradação pode não ser completa, pode ter uma degradação incompleta. E lembre que isso aí, de acordo com a temperatura, ele se recombina em fase gasosa. E pode formar moléculas maiores e constituir a famosa cera, dependendo da temperatura. Tá? Então, no polipropileno, por exemplo, é muito comum formar cera. Tá? E aí eu tenho que ter, aqui, esse aparelho que tinha aqui, ele me parece que originalmente ele foi feito para pneus. Tá? Então ele tem uma estrutura. Estava funcionando bem, beleza, para plásticos. Tá? Então é aquele negócio. Toda vez que você muda, você não sabe o comportamento. O aparelho pequeno, a gente já tinha isso. O aparelho que eu trabalhava na UF, ele tinha máximo 1 kg, dependendo da densidade do material. Máximo de 1 kg. O que acontecia muito era vazamento em juntas, em conexões. Daí eu quero todos os rendimentos. Por isso que eu botei o rendimento para vocês, toma cuidado. Né? Toma cuidado, porque às vezes o cara bota o rendimento lá para publicar um artigo. Toma cuidado com esse negócio. Rendimentos dos dados tem que ser sempre muito bem checado. Você tem grupos alquila, alila, vinila, carboxil, carbonil, tem halogênios no meio reacional e seguem aquelas reações de recombinação. Bom, o Giga mostrou o perfil desses óleos. Tá? O que está faltando para a gente é o perfil cromatográfico. Tá? Esse perfil cromatográfico, normalmente, se eu tiver uma cromatografia bem feita, eu vou ter os parafínicos e os olefínicos, que normalmente acompanham os olefínicos. Mas estou esperando que um daqueles meus alunos resolva o problema que estava com a Raquel, né? Então, da tampinha, eu acho que ainda, não sei se tem isso. Deixa lá. Bom, mas cromatografia é fundamental, porque você pode comparar o perfil do óleo com o perfil da gasolina, com o perfil do diesel. Saber o que se a gente tem algum anel fechado, aromático, que o... Exato. A constituição química vai ser diferente. Mas o isoctano vai dar o que está lá. Quando você objetiva o poder calorífico, e a ausência de cloro, a ausência de enxofre, a ausência de nitrogênio, você vai queimar, né? Aí está tudo bem.
Bom, passa. Aí já são que contendo anel aromático, contendo unidade fenólica, amida, éster, já são plásticos que têm oxigênio. Tá? Então já tem um comportamento um pouquinho diferente. É como o Giga falou, na realidade você tem de repente uma mistura de vários tipos de plásticos diferentes. Quando eu trabalho com resíduo de saúde, Aí piorou, né? aí é uma confusão só. Né? É plástico de tudo quanto é tipo, né? Aquilo é complicado. Quando a gente trabalha com resíduo urbano, a gente espera. Porque o que acontece no Brasil? Se joga coisa no lugar errado. Aí dificulta o que a gente quer fazer aquilo. Agora, quando eu morei fora, quando eu cheguei no prédio, o meu filho tinha 9 anos. Ele ficou encantado com 9 anos. Eu falei, pai, aqui é tudo separadinho, direitinho, e funcionava. Então você tinha lá, a primeira coisa que eu vi foi primeiro que entender não era nada fácil, porque o meu alemão é muito pouco, e do meu filho era nada, da mulher nada. Então, o que acontece? O que é isso? Aí vai se entendendo que tinha vários dias com coletas diferentes. E a gente tinha uma coisa chamada Keller, uma cela, em que eu tinha que guardar naquela cela alguns resíduos, como plásticos, plásticos e papéis. As garrafas a gente juntava por cores diferentes e depositava no container que tinha na esquina. O material úmido era uma coleta maior, tá? Mas aquilo era tudo certinho. Tinha um dia que a gente colocava para fora de casa, era uma vez uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre. Você colocava tudo que você não queria mais. Tá? A minha mulher me colocou lá fora, mas eu consegui escapar. Mas você coloca geladeira, você coloca fogão, televisão. E é um dia interessante, porque a cidade é universitária. Aí você vai morar lá e você não tem as coisas. E naquele pega do outro, né? Então eu saí com um casal de amigos, já é amigo. Você chega carioca assim, você chega brasileiro assim. Então eu estive. Giba, dá para sair comigo que eu estou precisando de armário, coisa? Então vamos. Aí saiu. Fizemos várias ida e volta. Ele botou um monte de coisa na casa dele. Porque aquilo vai ser destruído. O projeto foi, eles trituram tudo, tem máquinas de triturar excelente, separa tudo e recupera tudo. É impressionante. E funciona. Agora nós estamos mudando essa mentalidade. Tá? Que já era para ter mudado há muito tempo, com lei de resíduos sólidos, né? Já era para ter mudado há muito tempo. Eu estava na Tijuca passando de bicicleta, e aí encontrei com armário novinho, assim, tipo fórmica, zero. Falei, porra, eu de bicicleta, como é que eu faço? Mas o brasileiro tem vergonha de pegar. Eu falei, não, eu legal, caramba, eu saí vendo, só que era longe pra cara da minha cara, eu saí carregando aquele armário de bicicleta junto, cheguei tudo olhando, pô, o cara roubou aquela parada, mas tava bonitão. Eu quando lá em casa às vezes, tava precisando colocar na estranha. às vezes tem esse não é assim, mas o rapaz que está na verdade assim, você espera, bota ali que não vai demorar 10 minutos, mas é assim, você bota ali, só um rápido. Bom, vamos para frente que a gente vai parar daqui a pouco. Então, aqui só você tem um C18, por exemplo, o que eu te falei, ó, é um parafínico, né? Um hidrocarboneto, alcano, tá? Cadeia longa. Então o que eu posso formar aí? Só um tipo de radical killer, com diferentes tamanhos, nas cisões homolíticas. Lembra? Cisões homolíticas. Quebra. Se eu quebrar aqui, eu vou ter metil e o resto. Se eu quebrar no 2, eu vou ter etil e o resto, propil e o resto. Butil, mas metil, pode formar repetiu. pode formar ramificado uma situação? Pode também. Né? Vou mostrar já.
Então você pode formar uma opção de coisa, aí você pode pegar 4 carbonos aqui no 1, 2, 3, 4, 5. O terceiro, 1, 2, 3, 4. 4. Aí você vem com toda aquela química, primário, secundário, terciário, estabilização. É verdade? É vero. É verídico. Tá? Tudo em química procura estabilidade. Tá? Você tem toda a teoria de ressonância, efeito de indução, tudo. Hiperconjugação, tudo. Rearranjo, e aí vai. Então você pode ter formação de hidrocarbonetos alcanos e alcenos, conforme a saída de hidrogênio, para formar H2. Repara que não tem nenhuma condição de sair outra coisa. Desidratação, desaminação de carbono. Não existe. Tá? Só se for proveniente de alguma coisa do meio que entrou ali. Por exemplo, uma água da vida que deu OH ponto. Esse OH ponto encontrou um radical A, encontrou um radical, entrou ali e aí vai. Um oxigênio, O2, por de radical, encontrou radical. E está no meio, ele vai provavelmente acontecer. Aí quando você vai ver lá no teu espectro, apareceu um negócio aqui que não está batendo. Porque é normal, fase gasosa, são milhares de reações. Vai, último. Simulação, estimativa do número de produtos. Aí nós vamos tomar café e eu botei, você conhece o IA, né? O IA hoje é uma coisa fantástica. Você pode fazer o que você quiser. Inteligência artificial. Tá? Aliás, você não precisava ter vindo aqui para me ver, não. Eu tenho feito isso tudo com inteligência artificial. É mais fácil, você foi bobinho de vir aqui hoje, está frio, você podia ficar em casa, preparando para o jogo do Flamengo. Porque é fácil, hoje eu jogo tudo isso no IA, tem que dar respostas rapidinho. Eu botei todas as pesquisas que eu fiz no IA de uma forma diferente. Eu tenho essas perguntas, o problema é você saber fazer a pergunta. E vai te dar a resposta. Brinca com poder calorífico, com análise alimentar, carbono, nitrogênio, entra no IA, pergunta. É bom demais. Eu já te contei, você não precisa mais fazer curso, nem mais laboratório. Vamos tomar café?